Tramita na Câmara Municipal de Maringá um projeto de autoria do vereador Alex Chaves que propõe multas e advertência para quem jogar lixo nas ruas de Maringá. Nós vamos conversar com o vereador sobre esta proposta. Vereador, por que proibir, e multar quem jogar lixo na cidade? Qual é o objetivo da lei? Olha, o objetivo da lei é tentar deixar a cidade mais limpa e saudável nesse período onde a gente percebe que as pessoas estão morrendo por causa de dengue e infelizmente se tornou comum você encontrar nas vias públicas entulhos, sofás, coisas que acumulam água nas ruas públicas. Então a gente fica pensando assim, por que é tão fácil ou por que é tão cômodo jogar entulho nas ruas? E a gente percebe que apesar de ter uma legislação federal que diz que isso é um crime ambiental, até com sanções que podem levar a pessoa à prisão, e apesar de também ter uma multa estipulada que chega até R$2.000, as pessoas ainda se sentem confortáveis para fazer isso. Então a gente bolou uma legislação bem específica para tentar reduzir esse tipo de situação na cidade de Maringá. Como é que vai funcionar, então, vereador, a fiscalização e as punições para quem tiver esse tipo de ação? Então, a novidade na lei é que a partir de agora também poderão ser usados recursos audiovisuais como imagens, filmagens, para serem anexadas à denúncia e fazer com que a multa chegue a valores bem maiores do que eram antigamente. Qual que era a realidade que nós tínhamos? A pessoa fazia a denúncia, o meio ambiente buscava as pessoas que fizeram o descarte irregular e a pessoa era multada até quase R$2.000. Só que a pessoa recorria. E como ela não tinha sido pega em flagrante, nada desse tipo de coisa, ela acabava conseguindo ficar sem pagar a multa. Agora, a gente colocando dessa forma bem discriminada, de que pode ser usado esse tipo de artifício para denunciar e para punir, a gente espera que as pessoas pensem 1000 vezes antes de jogarem o sofá, o guarda-roupa, aquilo que junta água nas ruas da nossa cidade. Então, é muito mais uma ação que, com toda certeza, visa educar, mas também punir quem fizer isso. E é claro que a gente não quer multar ninguém. O que a gente quer é que a pessoa pare para pensar que aquilo que ela está fazendo pode acumular água, pode gerar dengue e pode, é claro, como a gente está acompanhando nesse ano, acontecer mortes na nossa cidade. Vereador, nós estamos falando aí da dengue, que já há alguns anos, vem aqui no Brasil aumentando cada vez mais. Por que então só agora, E essa lei ainda está tramitando? Por que a demora em propor essa ação? Justamente para propor algo que realmente seja contundente e eficaz. Eu não tive nenhuma pressa porque eu queria conversar com a sociedade, ainda quero. Então ela tramitou pelas nossas comissões, ela foi enviada para o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMA, que fez algumas observações e com essas observações e com todas essas falas da sociedade, a gente consegue apresentar o texto. Um diferencial também foi o momento que o prefeito propôs para a cidade a instalação dos ecopontos. Serão distribuídos em 8 ou 9 pontos da cidade esses locais que as pessoas poderão fazer o descarte de maneira regular, que a prefeitura vai poder passar e recolher. Então, agora nós já temos um ecoponto aqui na zona norte da cidade e apesar de ser tão próximo, vocês viram pelas imagens que as pessoas ainda continuam jogando isso no local irregular. Então a gente espera que sejam instalados mais ecopontos e a gente consiga fazer com que a população pense assim, poxa, eu tenho dinheiro para comprar um sofá novo, vou ter que descartar o velho, mas eu vou investir um pouquinho também em deixar a cidade limpa e vou descartar no lugar adequado, que vai ser no ecoponto. Fora isso, a gente também tem a ideia de propor algumas emendas para que sejam colocadas lixeiras para descarte de pequenos resíduos em locais mais convenientes e ao alcance da população. Apesar de que a educação que eu acredito é aquela que a pessoa tem o seu lixo, ela guarda esse lixo, leva para algum lugar adequado e descarta, mesmo de um papel de bala até um sofá. Porém, a gente sabe que essa não é a educação de todos, deveria ser, mas a gente tem que então estar propondo dessa forma para não ter essa realidade que a gente está encontrando nas ruas de Maringá.
Vereador, a proposta, né, está tramitando na Câmara. Qual a expectativa? Quando é que você acha que ela pode ir para a pauta e assim, né, depois de aprovada, se transformar em lei? Olha, ela já está pronta para votação, né? A gente já pode colocar em pauta, mas eu estou começando a conversar com a sociedade do ponto de vista do que pode ser melhorado. Então eu não estou com pressa, apesar de algumas cobranças de pessoas falarem, poxa, põe logo para a gente votar, porque é uma coisa que precisa. Mas eu acho que é muito importante conversar com as pessoas, porque não pode ser mais uma lei que apenas é colocada, como a gente viu aqui na placa, né? Tá ali fazendo referência à lei e a gente vê embaixo da placa o lixo ali. Então eu quero ouvir mais, eu quero conversar mais com a população para a gente apresentar esse texto e ele ser contundente e a gente ver realmente a nossa cidade, que por 2 anos foi eleita a melhor cidade do Brasil, mas também ser referência para uma das cidades mais limpas do Brasil, porque é uma vergonha, eu tenho vergonha de ver emporcalhado a cidade do jeito que ela está. Então a gente tem que tomar essas medidas e com muita calma, para não ser só uma sugestão do vereador pelo vereador, mas uma coisa para toda a cidade. Tá certo, vereador. Essa e outras entrevistas você confere também no nosso canal no YouTube, no endereço TV Câmara Maringá.